Olá Brasil, olá mundo! Tudo bem com vocês aí de casa? Eu sou o Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde. Programa muito forte, muito expressivo, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E o senhor e a senhora que me acompanha já há um tempo aí, ou até você que nunca me viu, não mude de canal, porque o programa hoje está imperdível. Vamos ter notícias espetaculares. Só vou dar um recadinho do nosso apoio cultural. É 1 minutinho e eu já volto. Não sai daí. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias. Atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. O nosso programa Chutando o Balde, ele é gravado, ele não é ao vivo, tá? A gente grava nos estúdios, faz as matérias, a pauta, para trazer um bom entretenimento para o senhor que está em casa aí, uma boa informação. Nós estamos indignados com as chuvas que estão caindo em São Paulo, no estado de São Paulo, várias pessoas mortas, sendo vilipendiadas, e todo ano é a mesma coisa. Os políticos que estão no comando, os nossos governantes, não fazem nada! Nada! Quanta gente morreu lá em Franco da Rocha! Imbu, debaixo d'água! Itapevi, debaixo d'água! Francisco Morato, embaixo d'água! Aonde vamos parar? Vamos reclamar porque a gente precisa falar com alguém, precisa gritar, gente. Eles ganham milhões com nossos impostos e não fazem nada! Aonde vamos parar? Por isso hoje eu tô 1000 volts! Falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Graças a Deus, uma notícia boa pelo menos. O desemprego cai no Brasil. Ou seja, aparentemente parece uma pequena recuperação, mesmo em tempos difíceis, em tempos sombrios. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! No trimestre encerrado em novembro, a taxa de desocupação no país caiu para 11,6%, com a diminuição de 10,6% no número de desempregados, uma redução de 1,5 milhão de brasileiros. De acordo com a Agência Brasil, a queda em relação ao trimestre anterior foi de 1,6 ponto percentual e o número de pessoas sem ocupação é de 12.400.000. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a queda foi de 14,5%, com 2.100.000 a menos em busca de trabalho. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que considera que a recuperação pode refletir a sazonalidade do fim de ano. O índice de desemprego é o mais baixo registrado pelo IBGE desde janeiro de 2020, antes da pandemia, que deixou mais de 620.000 mortos no país. Mas a melhora é afetada pelo rendimento dos salários dos trabalhadores, que reduziu 4,5% contra o trimestre anterior e fechou no pior nível da série histórica, iniciada em 2012. Pelo menos 38.600.000 pessoas trabalham na informalidade, equivalente a 40,06% da força de trabalho. Segundo a ONU, quase 1/4 dos brasileiros está em situação de insegurança alimentar. É muito importante frisar aqui nesta matéria que passou agora aí, que você viu na sua casa, que ele disse nas últimas palavras que as pessoas estão vivendo uma insegurança alimentar, ou seja, muitos não têm nem o que comer em casa. Crianças, bebês, é lógico que há uma camada grande de vagabundo que não quer trabalhar,
que quer viver à la vontade às custas do governo, mas tem aquela grande maioria do brasileiro que é aguerrido, é trabalhador, que busca a sua subsistência com o trabalho árduo, com a labuta, com o dia a dia, buscando espaços aonde não tem. E infelizmente nós vivemos uma situação caótica que, por conta dos nossos governantes, que durante anos roubam este país, passam a mão no dinheiro público, porque é escândalo após escândalo, que o desemprego vem aumentando paulatinamente. Para piorar, as notícias da economia vão de mal a pior. Ah, por que, Pedro Paulo, vão de mal a pior? A taxa Selic está aumentando, subiu, os juros, ou seja, fica muito mais difícil na linguagem popular, porque eu não sou nenhum mestre em economia, creio que o senhor e a senhora aí de casa também, muitos não são. Quando a taxa Selic sobe, dificulta a linha de crédito. O brasileiro em si não consegue mais pegar crédito facilmente. Quando não se pega crédito, não se prospera fácil. Fica uma morosidade, o ano passa e ninguém ganha nada. Por isso vamos prestar atenção no povo brasileiro. Vamos prestar atenção nos nossos governantes. É isso que eu peço para vocês. Olha, você que está aí no Rio de Janeiro, você principalmente do Rio aí, tome cuidado com as baladas, baile funks, as praias lotadas nesse calor. Eu sei que, olha, é difícil pedir para as pessoas ficarem em casa, principalmente com as altas temperaturas que vivemos no Rio de Janeiro. Como diz a música, Rio 40 graus. É verdade. Então, temos que tomar cuidado, porque a Covid-19 está batendo recorde de casos aí na cidade maravilhosa. Então eu peço a você que é do Rio de Janeiro, preste atenção nessa matéria, acompanhe comigo, porque não está fácil para ninguém. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O calor e o sol forte levam muita gente para as famosas praias do Rio de Janeiro. Trabalho ótimo, calor, hoje um sol forte de 40 graus no Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Não tenho nada a reclamar, só agradecer mesmo a Deus e não mais nada. Bom para quem vende, mas com tanta gente na praia, não seria um risco para quem quer aproveitar essas belezas naturais? Pode perceber que a gente respeitou uma distância entre as barracas, então estou super bem. Quando eu vou no mar também, eu escolho entrar num lugar onde não tem muita gente, que a gente não precisa ficar um em cima do outro. E tem que se cuidar mesmo. A cidade do Rio de Janeiro registrou nos primeiros 26 dias do ano 228.129 casos de Covid-19. Este número é maior do que todos os casos confirmados em 2020, no primeiro ano de pandemia, quando somou 218.033. O perfil epidemiológico foi atualizado nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Existe o risco, a gente sabe que ele está aí, mas existe o mesmo risco quando a gente vai para o supermercado, quando a gente entra na farmácia, quando você pega um transporte público. Então isso daí tem que ser medido da mesma maneira. Me sinto tranquila, a gente sempre escolhe lugares onde tem um pouco menos de pessoas. Mas me sinto tranquila, assim, ao ar livre. Embora o número de casos tenha disparado por causa da variante Ômicron, mais contagiosa, o número de óbitos este ano é de 160. No ano passado, foram 16.108 mortes. Eu, particularmente, Pedro Paulo, esse jornalista humilde que vos fala, recebe críticas porque tem uma opinião firme e formada, porque sempre fui assim, não me curvo a qualquer coisa, sou de personalidade forte. Vou falar uma coisa! As baladas, as caipirinhas,
as cervejas e as noitadas de prostituição valem muito mais que uma vida no Brasil. Valem muito mais que uma vida. Não sejamos hipócritas. A maioria, a grande parte, não está nem aí com a Covid-19. Não está nem aí. O pau comendo solto. Você que se lasque. Perdeu seu pai, sua mãe, seu avô? Se lasque. Fora os profissionais da saúde que ficam completamente exaustos por cuidar desse povo que não tem respeito a nada. Ah, Pedro Paulo, mas as suas palavras são muito duras, muito robustas. Não seja tão... Tenha mais empatia, né? Eu poderia ter mais empatia. Só que, quando falamos de vidas humanas que estão nas UTIs do Brasil, sofrendo por essa praga maldita, infelizmente, não há nenhum tipo de empatia. O vírus não é sociável a ninguém. O vírus não é amigo de ninguém. O vírus não é cordial. O vírus não prisa, não faz questão, não priora a longevidade de ninguém. Ele quer levar você para o buraco, para a morte. Enfim, sofrer consequências difíceis. Não é mesmo, Bob? Acesse nossas redes sociais, ó, tá o Bob aqui, nosso campeão do MMA. Ó, Instagram ou através do canal do YouTube, tá passando na tela também, o King Reality, todas as nossas matérias especiais. Vejam os nossos vídeos. O programa Chutando o Balde é um programa jornalístico especialmente feito para você, sem imparcialidade, um programa que tem compromisso com a verdade. E também, se você quiser, como sempre eu falo aqui, gravar nos estúdios da Demais TV, fazer seu programa, tirar suas fotos, entre em contato através do site que está passando aí na sua tela, com o Rodrigo Braga e com a Kika. Você vai ser muito bem atendido, com muita cordialidade, com profissionais de gabarito. É isso aí, pessoal. Desculpem os termos usados aqui nesse programa de revolta, mas é que não dá para fazer um programa que nem esse e ficar apático às coisas que acontecem no nosso país. É lógico, eu não tenho tantos recursos como eu gostaria de ter para mostrar as mazelas da sociedade com mais virilidade, com mais força. Por quê? Porque a produção nossa aqui é limitada. Nós não temos tantos recursos. Mas se eu tivesse mais recursos, com certeza eu ia lá no buraco do tatu para ver o que está acontecendo. Porque esse país, literalmente, a banana está correndo atrás do macaco. População russa perde mais de 1 milhão de habitantes. Olha só, na Rússia, hein? População perde mais de 1 milhão. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! A população russa registrou um recuo de mais de 1 milhão de habitantes em 2021. Segundo a agência oficial de estatísticas, a Rosstat, no ano passado a Rússia perdeu 1 milhão e 40 mil habitantes. Em 2020, o número foi bem menor, 688 mil. Entre os motivos está um aumento da mortalidade de 15,1%, enquanto a natalidade não teve um recuo importante. O principal causador desta mortalidade foi a Covid-19, que entre 2020 e 2021 esteve relacionada com a morte de 660 mil pessoas. A Rússia enfrentou a pandemia com uma campanha de vacinação lenta, quase nenhuma medida de confinamento e ignorando as medidas sanitárias recomendadas. As cifras divulgadas nesta sexta-feira mostram a dificuldade do presidente Vladimir Putin em reverter uma crise demográfica na qual a Rússia está mergulhada há 3 décadas. A taxa de fertilidade na Rússia é atualmente de 1,5 filho por mulher, muito abaixo do 2,1 necessário para garantir a renovação demográfica. Vocês viram que a postura dos russos com a pandemia da Covid-19 foi ridícula, absurda. Ignorar
as medidas de segurança. Foi uma carnificina também lá, 660 mil mortes, mais do que isso, por todo mundo. Dados consolidados informam que foram mais de 5 milhões de vidas ceifadas e, infelizmente, aumentando. Estamos passando essa matéria sobre a Rússia, mas falamos também das coisas que acontecem no mundo todo, principalmente no nosso Brasil, que somos mais de 200 milhões de habitantes, cercado por belezas naturais, um país rico, próspero, mas que é comandado por pessoas levianas que muitas vezes só olham para o próprio umbigo. Não me custa falar. Bandidos, ordinários, salafrários. Ah, Pedro Paulo, mas você está falando de todos os políticos? Não, daqueles que roubam o dinheiro público, daqueles que brigam com a saúde. Esses são ladrões, deveriam estar presos. Esses daí deveriam estar na boca do inferno, porque o povo não aguenta mais. É lógico que tem aquelas pessoas de caráter, que tem uma hombridade, que são pessoas sensacionais, sem fazer espetáculo. Temos as boas pessoas, que são do lado do bem, e temos aquelas que são ruins, egoístas, ladrões, safados e sem vergonhas, que querem destruir o nosso país. Por isso vamos lutar cada vez mais. Estou aqui para representar o povo, não mais do que isso. Só vou dar um recadinho do apoio cultural. É 1 minutinho, eu já volto. Segura aí, tem mais por aí. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Eu não quero aqui inventar a roda. Sou mais um no meio da pipoca, gritando sem ser ouvido. Ah, como assim, Pedro Paulo? Mas alguém te escuta? Escuta, mas as pessoas elas estão tão frias com as mazelas que acontecem na sociedade, com as dificuldades precárias do cotidiano, que elas não fazem mais referência a nada. Cada um, estamos vivendo assim, cada um por si e Deus por todos. Eu particularmente, eu acho que é aí que está o grande erro. Precisamos torcer para o próximo estar bem, para que nós também estejamos bem. Na minha opinião, humilde, particular, desse apresentador que vos fala aqui, sem demagogia nenhuma, sem espetáculo, eu penso assim. Eu prefiro expor as minhas ideias e ser criticado do que ficar fazendo teatro aqui, bom vivant, entendeu? Falando politicamente correto. Que se dane! Que se danem! Vocês não são melhores que a gente! Porque vocês têm dinheiro, estão com posição social. Nós fazemos o Brasil andar também. Respeitem nossa opinião, a nossa cor, a nossa religião, a nossa opção sexual. Chega de palhaçada nesse país. Chega de palhaçada. Chega de privilegiar vagabundo, safado. De bater palma pra louco. Aonde vamos parar? Algumas notícias boas também, né? Também várias coisas ruins, mas notícias boas também acontecem. E o Chutando Balde fala de notícias boas. Uma baleia encalha em Atenas, mas os seres humanos foram lá
ajudar essa baleia. Eu acho muito bonito isso, a preservação da espécie. Muito legal. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! A polícia portuária grega e especialistas em vida marinha trabalham para salvar uma baleia bicuda de Cuvier, ferida e encalhada ao sul de Atenas. O jovem cetáceo movia lentamente sua cauda na água perto da praia de Flisfos, no município portuário de Faleiro. De acordo com veterinários, a espécie é bastante comum no mar Egeu e no mar Jônico, assim como na costa de Creta. Especialistas tentam reconduzir o mamífero para longe da costa desde que detectou o animal na quinta-feira a 15 quilômetros de distância. Mas a baleia acabou encalhada nesta sexta-feira e apresentava um ferimento no focinho. A polícia portuária grega diz que as hélices dos navios causam com frequência esse tipo de lesão. Semelhante aos golfinhos, a baleia bicuda de Cuvier chega a um tamanho médio com comprimento máximo de 7 metros. O cetáceo mergulha a uma profundidade entre 1.000 e 4.000 metros. Preservar as nossas baleias, os nossos animais silvestres, as nossas florestas, é obrigação do ser humano. Ah, por que obrigação do ser humano, Pedro Paulo? Porque nós somos a raça dominante aqui nesse planeta. Irracional. Apesar que eu acho particularmente que os animais, se você observar o mundo animal, eles são muito mais inteligentes e racionais que a gente, só não falam. Eles aprontam cada uma que parece coisa do Arco da Velha. A gente assiste esses animais aí, eles são terríveis, cara, são danados, são uma coisa que não é brincadeira, né? A gente acha, a gente tem a presunção, porque falamos, né, porque somos racionais, que somos mais inteligentes que eles. Mas nós destruímos a natureza, nós matamos uns aos outros como sem nenhum motivo algum. O animal, pelo menos selvagem, ele só mata para caçar, né? Ele não mata por nada. Nós não, nós somos uma raça racional que aparentemente não tem nada de racional. Não é mesmo, Bob? Olha o Bob aí, ó. Bob na área. As crianças adoram o Bob. É, o Bob tá latindo aí. Eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Não é qualquer um que luta pelos direitos da sociedade. Então vamos respeitar aqueles que lutam pelos nossos direitos, porque nós vivemos numa sociedade que nos faltam heróis. E tem muita gente do bem que trabalha em prol do país, do Brasil. Eu faço críticas assim, mas eu faço no geral a esses pilantras aí que ficam roubando dinheiro público, fazendo todo tipo de canalice, né? E achando que são poderosos. O único poderoso é Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, o presidente Bolsonaro faltou no interrogatório da Polícia Federal. Coloca a foto do presidente Bolsonaro aí, Rodrigo Braga. Mais uma vez ele vira notícia na mídia nacional porque falta a um interrogatório na Polícia Federal. Eu, particularmente, não sei se seria viável ele se apresentar e ir no interrogatório ou fazer por carta precatória. Eu não sei qual que é o esquema deles lá, mas infelizmente, com a prerrogativa de ser presidente da República, ele falta e os advogados estão aí dando satisfação, não sei como vai ficar isso. Mas a gente, como veículo de comunicação em massa, temos que comunicar o fato. Então, põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O presidente Jair Bolsonaro não foi à Polícia Federal em Brasília, como tinha sido determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bolsonaro deveria comparecer pessoalmente às 14 horas. Moraes determinou o interrogatório presencial para esta sexta-feira, depois de vencido o prazo para que o próprio Bolsonaro escolhesse dia e local para depor, uma prerrogativa que tem por ser presidente. Após a intimação, faltando 11 minutos para o horário marcado, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, apresentou um novo recurso pedindo dispensa para o presidente se apresentar ao interrogatório. O pedido foi rejeitado por Moraes. Para a AGU, Bolsonaro tem direito constitucional de não comparecer e pede que a decisão de Moraes seja revertida ou pelo menos avaliada pelo plenário de 11 ministros que compõem o STF. A
A investigação, aberta em agosto de 2021, busca determinar se o presidente divulgou indevidamente documentos confidenciais para questionar a confiabilidade do sistema eleitoral. Nós, seres humanos, temos, infelizmente, a mania de querer arrumar confusões à toa. Ah, mas como assim nesse caso? Não estou dizendo nesse caso, estou dizendo no geral. O ser humano, às vezes, ele está tudo certo e ele arruma uma confusão. Eu acho que as autoridades, eles deveriam se unir em prol da sociedade. O país é um país vulnerável a grandes problemas sociais. Isso nós vemos hoje nos extremos do Brasil, com esses problemas da fome, das doenças, das calamidades públicas, que são as enchentes, a violência, né? As coisas que acontecem no cotidiano do brasileiro, que não é fácil. Portanto, deveríamos nos unir em prol da sociedade, aqueles que têm o poder, que estão na prateleira de cima, que foram eleitos com o voto popular. Eu digo do presidente Jair Messias Bolsonaro, mas não só dele, de todos eles, do executivo, do judiciário, sabe? Todos os poderes deveriam se unir para que haja uma sociedade melhor. Para que um dia, não hoje, nem amanhã, mas o porvir, daqui a uns anos, os nossos filhos, os nossos netos, as outras gerações possam usufruir de momentos saudáveis, de momentos felizes, porque a vida é um dia a dia. Precisamos viver para sermos felizes, para deixarmos um legado para a sociedade. Qual o legado, Pedro Paulo? O legado da paz, do carinho, do amor. E saber que fizemos a coisa certa quando estamos aqui nessa terra. Eu peço ao senhor e à senhora que sempre acompanhem os nossos programas através dos veículos de comunicação ou das redes sociais. Não sei que forma o senhor foi impactado por esse programa, ou na televisão, ou nas redes sociais, ou em alguma plataforma de streaming, não interessa. O importante é que você saiba que temos a principal missão de passar as informações corretas, de querer a paz entre os povos. Somos de verdade, estamos aqui especialmente para você. Queria agradecer a todos por mais esta oportunidade de estar aqui com vocês no dia de hoje. O programa hoje foi um programa muito bacana. Acompanhe nas nossas redes sociais. Deus abençoe. Fiquem com Deus.